Fala, investidores do Independência Financeira 72. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos desmascarar e revirar do avesso o CCM11. O relatório gerencial fresquinho de junho de 2026 acabou de sair e eu garanto que você vai entender tudo. Mesmo se começou a investir ontem. Então já se prepara porque tem muita coisa boa e alguns alertas bem importantes para o seu bolso. Para começar, o que raios é o CCM11? Pense nele como uma pizza gigante de tudo que existe no mercado imobiliário. Ele é um fundo multi-estratégia, o que significa que o gestor pode comprar imóveis de tijolo direto, fundos de outras pessoas, ações de empresas do setor e aqueles famosos títulos de dívida que são os CRIs. Em vez de você escolher um por um, ele faz o trabalho chato por você e o tamanho desse monstro é respeitável. Ele tem um patrimônio líquido de 723,9 milhões de reais, mas aqui vem o primeiro pulo do gato para o investidor malandro, o valor de mercado dele. Ou seja, o preço somado de todas as cotas negociadas na bolsa está em 589,8 milhões de reais. E por que isso importa? Porque a cotação atual está na casa dos R$ 8,62, enquanto o valor patrimonial justo de cada cota deveria ser R$ 10,68. Isso significa que o fundo está sendo negociado com um indicador PVP de 0,81, traduzindo para o bom português. É como se você entrasse em uma concessionária e visse um carro 0 km, com 19% de desconto, só porque o dono quer vender rápido. A gestão até chama isso de duplo desconto, porque se os fundos que estão dentro dele também subirem para o valor justo, o potencial de valorização acumulado da carteira pode chegar a mais de 44%. Agora vamos olhar o coração do fundo, que é a quantidade e a qualidade dos ativos, e olha que a mesa está bem cheia. Eles possuem 17 CRIs, que representam 43% de todo o patrimônio, 2 imóveis físicos diretos, que equivalem a 26%. 9 fundos imobiliários e ações que somam 9%. E o restante, cerca de 21%, está guardadinho em caixa, rendendo na renda fixa em títulos públicos, ILC, e esperando a hora certa de atacar. Na parte dos imóveis diretos, eles são donos do Casa Vila Olímpia, em São Paulo, um prédio residencial com 243 apartamentos mobiliados voltados para aluguel. O aluguel médio lá subiu 27% desde o início da gestão e está em R$ 114 por metro quadrado. A ocupação caiu um pouquinho e fechou em 74% em maio. Mas o legal é que os novos contratos estão sendo assinados por valores muito mais altos. O outro imóvel é uma participação indireta de 10% no Shopping Jardim Sul, que é um shopping dominante no Morumbi, voltado para o público de alta renda. As vendas das lojas caíram um pouquinho, 5,2% em abril por causa do feriado da Páscoa, que mudou de mês. Mas o lucro operacional líquido do shopping cresceu impressionante, 15% porque eles conseguiram receber aluguéis atrasados de lojistas inadimplentes. A vacância lá é super baixa, apenas 3,3%. Se a gente olhar os CRIs, que são as dívidas imobiliárias, a qualidade é bem alta, porque eles financiam grandes empresas e projetos fortes. A taxa média dessas dívidas é de CDI mais 2,6% ao ano, IPCA mais 9,6% ao ano. Mas como a cota do fundo está muito barata na bolsa, quem compra hoje a R$ 8,62 está levando uma rentabilidade implícita fantástica de quase CDI mais 12,5% ou IPCA mais 16% ao ano nas dívidas. As maiores posições são os CRIs do fundo de shopping HGBS e os CRIs da Brookfield, que financiam prédios comerciais AAA, na Faria Lima e na Juscelino Kubitschek. E sobre a alavancagem que todo mundo tem medo. Fiquem calmos porque o CCM11 não está endividado. Quem está alavancado são os devedores dos CRIs, como o fundo HGBS ou a Brookfield, que usam os aluguéis dos próprios prédios de alto padrão como garantia absoluta para pagar o fundo. O LTV médio da carteira é de 53%, o que significa que para cada R$ 50 que o fundo emprestou, existem mais de R$ 100 em imóveis de garantia, super seguro. E se a gente abrir a caixinha dos fundos imobiliários que ele tem em carteira, o negócio fica ainda mais interessante. O fundo tem hoje 64 milhões de reais distribuídos em 9 ativos cirurgicamente selecionados. A maior parte, ou seja, 53% está em fundos de fundos e hedge funds como o QN, HF11 e o IRM11. Depois temos 17% no segmento residencial com o TGI11 e o ASRF11.
Outros 12% estão muito bem posicionados em shoppings, com o gigante XPML11, 8% estão em escritórios corporativos com o UBR-R11, que eles acabaram de comprar, 6% em fundos híbridos com o TRCF11 e fechando a conta com 4% no segmento logístico com o GR11. Ou seja, é uma diversificação brutal que te protege de qualquer chabu em um setor específico. Vamos falar de dinheiro no bolso e olhar o demonstrativo de resultados detalhado. No mês de maio de 2026, o fundo teve uma receita total de 6,69 milhões de reais. As despesas com gestão e administração foram de 732 mil reais e outras despesas somaram 57 mil reais, totalizando 788 mil reais em gastos. Isso gerou um resultado gerencial limpo de 5,9 milhões de reais, o que dá exatamente 0,087 reais por cota. A gestão distribuiu 0,086 reais por cota, o que representa um dividend yield anualizado bem generoso de 11,9% sobre o preço de tela. E o melhor é que eles deram um guidance, uma previsão para os meses de julho, agosto e setembro de 2026, garantindo que o rendimento deve ficar entre 0,084 e 0,088 reais por cota. E eles conseguem dar essa tranquilidade porque guardaram as moedas no porquinho. O fundo tem uma reserva acumulada de lucros de semestres anteriores, gigantesca, de 6,8 milhões de reais, o que equivale a 0,1 reais por cota guardados, só para garantir que o seu dividendo não caia se houver alguma crise. Sobre a movimentação da carteira, o dedo dos gestores não fica parado. E o giro acumulado desde o início é de 7,9 vezes o patrimônio. Eles aproveitaram que o mercado de fundos de tijolo caiu recentemente e investiram 7,5 milhões de reais para comprar cotas do fundo de escritórios BRCR11. Eles acreditam que o BRCR11 está excessivamente barato na bolsa, sendo negociado por menos de 10 mil reais o metro quadrado, com imóveis excelentes em São Paulo e no Rio de Janeiro e com um dividendo estimado de 11% ao ano, mesmo sem preencher os escritórios vagos. Fazendo uma análise crítica rápida e resumida de tudo isso, o fundo se mostra extremamente maduro. A estratégia de misturar crédito com tijolo funciona muito bem para proteger o investidor em momentos de juros altos e inflação volátil. A gestão é ultra ativa, sabe comprar na baixa e vender na alta, como fizeram no passado, ao vender o imóvel Aurora com um lucro absurdo e uma taxa de retorno de 17,4% ao ano, compilando os pontos positivos. O principal é o desconto espetacular de 19% na bolsa que protege o seu dinheiro e aumenta o seu retorno. A diversificação em vários segmentos como shoppings, escritórios e residencial evita que você fique dependente de um inquilino só. A reserva de lucros de 10 centavos por cota traz uma previsibilidade de renda fantástica. E o dividend yield, perto de 12% ao ano, livre de imposto de renda de encher os olhos. Já nos pontos de atenção, nós precisamos monitorar de perto a ocupação do residencial Casa Vila Olímpia, que caiu para 74%, e a inadimplência comercial do shopping Jardim Sul, que bateu em 3,4%. Além disso, por ser um fundo com muita estratégia e giro de carteira, a taxa de gestão pode parecer um pouquinho mais complexa, porque ela varia de 1,25% a 1% ao ano, dependendo do tamanho do fundo, além de uma taxa de performance de 20% sobre o que passar do benchmark. E agora a pergunta de R$1 milhão. O CCM11 cabe ou não cabe na carteira da aposentadoria do canal Independência Financeira 72? A resposta é um sim bem grande para quem está construindo riqueza, focando no longo prazo para viver de renda. Ele funciona como excelente pilar de estabilidade. Ele entrega o crescimento dos imóveis físicos corrigidos pela inflação e a alta rentabilidade dos CRIs em um único código, permitindo que você reinvestir seus dividendos de forma automática sem dor de cabeça. O desconto atual na bolsa funciona como uma margem de segurança perfeita para o investidor de aposentadoria. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu até aqui. Se esse conteúdo abriu a sua mente e te ajudou a entender esse fundo de um jeito simples, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa jornada rumo à liberdade financeira. Um forte abraço e até a próxima.